Dona Álvara não se envergonhou das acusações e defendeu seu projeto arquitetônico, alegando que tudo aquilo era para preservar o património dos próprios moradores antes que a favela vizinha invada tudo e destrua o valor dos imóveis, chamando os opositores de estúpidos por não entenderem sua visão geopolítica de segurança. Mário Jorge, sem paciência para as justificativas elitistas da síndica, gritou a palavra desgraça e ordenou que ela fosse embora da casa dele imediatamente. Ele repetiu a ordem de expulsão, perguntando o que ela estava pensando que eles eram, e prometeu que ia fazer de tudo para interditar esse estado ilegal na prefeitura. Ele avisou que se ela estava pensando que os moradores iam pagar aquela taxa extra sem gritar e sem lutar, estava muito enganada, mandando-a sair agora mesmo dali. Dona Álvara, caminhando em direção à saída de forma altiva, disse que não seria tarde demais para eles se arrependerem, pois ela ia inaugurar o alvarão em exatamente 15 dias, independentemente dos protestos de Dona Celinha e de quem quer que fosse. Ela revelou, para jogar um charme sobre a situação, que já tinha contratado a famosa banda Calypso para fazer o show de abertura do empreendimento esportivo. Ao ouvir o nome do grupo musical, Celinha mudou instantaneamente de expressão, esquecendo a indignação financeira e exclamando o nome de Jorge, demonstrando todo o seu fascínio pela banda Calypso e cantarolando o refrão famoso que dizia Xonou, Xonou, repetindo as palavras com entusiasmo. Ela confessou abertamente que adorava a banda Calypso, gerando um momento de distração na sala. Dona Álvara, percebendo que tinha encontrado o ponto fraco da oposição, usou aquilo como moeda de troca política. Ela pediu para Dona Celinha parar com o escândalo e prometeu que se os moradores se acalmarem e não disserem nada contra a taxa extra, ela até se encarregaria de apresentar a cantora Joelma e o músico Chimbinha pessoalmente a eles. Para selar o acordo de paz, a síndica ofereceu dar também uma pulseirinha de acesso exclusivo para a área VIP do evento, perguntando se ela aceitava a proposta. Celinha aceitou imediatamente, sem hesitar, e Copélia também se apressou em aceitar suborno cultural, alegando que tinha uma coisa muito importante para mostrar para o Chimbinha. Quando a filha perguntou o que era essa coisa que ela queria mostrar ao músico, Copélia manteve o mistério e respondeu com sua frase clássica de que preferia não comentar o assunto. A calmaria durou pouco e a rotina de cobranças logo voltou a assombrar o lar. No dia seguinte, Mário Jorge reclamava com o filho sobre os custos de sua educação, ressaltando que todo mês é esse mesmo inferno com boletos e mensalidades. O jovem rebateu dizendo que o pai já sabia quanto é que cada coisa custa, não precisando fazer aquele drama toda vez. Mário Jorge retrucou que o problema era que cada mês o custo vinha diferente, e expressou sua esperança de que esse investimento pesado na formação do rapaz desse em alguma coisa útil no futuro, porque até agora ele só via o filho deprimido pelos cantos da casa, sem demonstrar nenhuma ambição. O pai questionou o motivo pelo qual o jovem queria aprender inglês a qualquer custo se ele não falava com ninguém dentro ou fora de casa, considerando aquilo um desperdício de dinheiro. O filho, com a rebeldia típica da idade, respondeu de forma ríspida que não tinha pedido para nascer e argumentou que se o pai não queria ter a responsabilidade de criar e sustentar um filho, que tomasse mais cuidado no passado para não engravidar a mãe. Mário Jorge ficou furioso com a resposta e disse que o garoto realmente não pediu para nascer, mas estava pedindo para matar o próprio pai de tanto desgosto com essa despesa toda, chamando-o de garoto chato de galochas. Ele desabafou com os céus, dizendo que, meu Deus do céu, se todo mundo soubesse com antecedência como o filho da apurrinhação e dor de cabeça na vida, a superpopulação do planeta estava resolvida num piscar de olhos porque ninguém mais teria descendentes. O problema, segundo a filosofia de boteco de Mário Jorge, é que as pessoas só se dão conta desse fardo depois que as crianças crescem e começam a cobrar as coisas. Ele expôs sua teoria particular de que o filho é, na verdade, o retrato descarrado da nossa própria incapacidade como seres humanos. Rita, que passava pela sala, comentou que acontece que quando se é jovem, os hormônios falam mais alto do que qualquer razão econômica e como falam, meu Deus do céu, exclamou ela. Ela lembrou que os hormônios falam tanto a ponto de fazer uma criatura asquerosa e sem sentimentos como Mário Jorge dar um anel de brilhantes para ela no passado, algo que hoje parecia impressionante de se imaginar. Mário Jorge apenas resmungou que aquelas eram coisas do ser humano e que a natureza humana é assim mesmo, cheia de contradições inexplicáveis. O filho interrompeu a DR dos pais e exigiu que o pai assinasse o cheque da escola de uma vez por todas, alertando que se ele não pagasse o colégio, o jovem não poderia fazer as provas finais e seria reprovado por falta de pagamento. O pai questionou porque ele precisava fazer prova de recuperação, querendo saber porque ele não passou direto de ano como as crianças normais e dedicadas.
O garoto cortou o assunto dizendo que não queria discutir e exigiu o cheque na mão. Mário Jorge aproveitou para cortar outra despesa, anunciando que não ia mais pagar nenhuma psicóloga para o rapaz, pois percebia que ele estava cada vez pior e mais rebelde a cada sessão. O filho ameaçou o pai de forma drástica, avisando que se ele não pagasse as consultas da doutora Percy, ele seria obrigado a roubar para conseguir o dinheiro necessário para continuar o seu tratamento mental, perguntando se o pai realmente queria que ele lhe desse esse desgosto de ver o filho na crónica policial. Enquanto a discussão familiar continuava, Isadora entrou na sala trazendo novidades do mercado paralelo. Ela se aproximou de Arnaldo e anunciou com entusiasmo que estava com uma bocada excelente para ele, um negócio de ocasião imperdível. Rita, sempre desconfiada das armações da enteada, alertou o marido para ter muito cuidado, pois uma bocada vinda daquela moça era perfeitamente capaz de arrancar pedaços e causar um prejuízo financeiro tremendo. Isadora ignorou a madrasta e lembrou à mãe que Arnaldo é dentista de profissão e todo dentista precisa de ouro para trabalhar. Ela se virou para o profissional e perguntou se não era verdade, se ele precisava ou não precisava de metal nobre para exercer suas funções clínicas. Arnaldo, surpreso com o rumo da conversa, repetiu a palavra ouro com os olhos brilhando de interesse profissional e financeiro. Isadora confirmou que sim, claro, ouro puro para colocar lá nas obturações dos clientes ricos, ou se não fosse usado diretamente na boca dos pacientes, serviria pelo menos como um excelente investimento de alta liquidez para os tempos de crise. Ela pediu para Arnaldo prestar bastante atenção e revelou que tinha uma quantidade considerável de ouro para vender para ele por um preço infinitamente melhor do que o praticado no mercado formal de joias. Arnaldo, interessado, pediu para dar uma olhada no material e mandou que ela esperasse um instante para mostrar o produto. Quando Isadora abriu o embrulho sobre a mesa da sala, o dentista recuou horrorizado ao ver o que tinha ali dentro daquela trouxa. O que se via eram obturações velhas arrancadas, um dente humano usado com a raiz exposta, um relógio feminino dourado sem pulseira e uma armação de óculos antiga e desgastada. Arnaldo apontou para o dente com nojo, observando que aquele dentinho aqui estava até com o resto de feijão grudado ainda na superfície, demonstrando a falta total de higiene da mercadoria. Ele perguntou, chocado, o que era aquilo e onde é que Isadora tinha arrumado toda aquela porcaria nojenta. Isadora respondeu secamente que a procedência não interessava para negócio. Arnaldo rebateu imediatamente, afirmando que se não interessa para ela, para ele interessa e muito, pois aquela tralha estava com toda a cara de ter sido roubada de algum lugar ou de alguém. Isadora tentou tranquilizá-lo com um argumento cínico, dizendo que pelo menos os antigos donos daqueles objetos não vão poder reclamar ou prestar queixa na polícia de jeito nenhum. Diante da insistência de Arnaldo em saber a verdade, ela acabou confessando que aquele material era fruto de uma coleta que ela tinha feito lá no terreirão do Vai com Deus. Rita soltou um grito de horror ao ouvir o nome do lugar, dizendo que já tinha ouvido falar daquela localidade sinistra. Tratava-se de uma conhecida área de desova de cadáveres localizada para lá da favela, um ponto cego da segurança pública onde os criminosos abandonavam suas vítimas. Arnaldo, percebendo que estava lidando com restos mortais, gritou para que ela largasse aquilo imediatamente e ordenou que ela não tocasse mais naquele negócio macabro. Ele exigiu que ela tirasse aquela porcaria de dentro da casa dele, afirmando que não queria aquele tipo de energia ali dentro de seu lar. Rita começou a passar mal de nervoso, reclamando que a moça tinha trazido dentes de presunto, ou seja, de pessoas mortas, para dentro da residência e temeu que aquilo fechasse todos os seus caminhos espirituais e profissionais devido à forte carga negativa. Ela implorou pelo amor de Deus para sumirem com aquilo, ressaltando que além de fechar os caminhos da sorte, guardar aquele tipo de material era extremamente perigoso e podia dar cadeia por receptação de produto de crime ou vilipêndio de cadáver. Rita pegou o embrulho com a ponta dos dedos e entregou para Isadora, mandando que ela oferecesse aquilo para o próprio pai dela, Mário Jorge, e visse se saía logo com aquilo dali para não comprometer a segurança e a moral da casa. Isadora, inconformada com a rejeição comercial, reclamou que o casal vivia jogando fora as melhores oportunidades de lucro fácil que surgiam na vida e ironizou dizendo que depois eles não sabiam o motivo pelo qual Arnaldo continuava atendendo seus pacientes de baixa renda ali mesmo na sala de visitas do apartamento, sem conseguir evoluir para uma clínica própria em um bairro nobre. Mário Jorge, que assistia a tudo de longe, comentou rindo que ia ficar difícil defender o dentista e que naquele ponto específico ele tinha que dar total razão à filha, pois a situação profissional de Arnaldo era de fato lamentável.
Rita ficou possessa com o comentário do ex-marido e gritou que estava coberta de razão em suas reclamações, queixando-se de que, meu Deus do céu, o Arnaldo entra e sai dessa sala o dia inteiro carregando maletas e instrumentos, transformando o lar em um ambiente de trabalho surreal e sem nenhuma privacidade. Ela lembrou que a situação piorou drasticamente depois que o marido inventou de criar aquele plano de saúde popular voltado para a comunidade do Tujamba, o que transformou a sala de estar deles em um local que vive permanentemente cheio de pessoas oriundas da favela vizinha aguardando atendimento médico. Arnaldo tentou se defender dos ataques elitistas da esposa, pedindo para ela parar com aquilo e chamando-a de uma mulher sem nenhuma compaixão no coração pelas mazelas alheias. Ele argumentou que aquelas pessoas que frequentavam a sala eram necessitadas e precisavam desesperadamente de cuidados odontológicos básicos que o governo não fornecia. Rita não se comoveu e rebateu dizendo que sim, eles podiam até ser necessitados, mas não era ela quem ia suprir as necessidades históricas de todo esse povo pobre do Rio de Janeiro, tá certo. Ela bateu o pé e exigiu seus direitos de dona de casa, afirmando categoricamente que não queria mais ver nenhum morador de comunidade circulando por sua sala de visitas de jeito nenhum. Ela desafiou Arnaldo a falar mal dela se quisesse, e ele respondeu que falaria quando bem entendesse para defender seus pacientes. Rita então fez uma advertência final e solene para todos os presentes, avisando que o próximo necessitado que ousasse entrar ali dentro daquela casa ia ser colocado para fora debaixo de uma senhora vassourada sem nenhuma cerimônia. Ela olhou fixamente para Mário Jorge e avisou que ia começar a aplicar a limpeza física e moral da sala expulsando ele próprio dali com a vassoura se ele não se comportasse. Mário Jorge ignorou as ameaças e anunciou que estava indo para a sua sessão de terapia com a psicóloga. O filho foi atrás dele, cobrando o dinheiro da consulta e lembrando que o pai ia pagar sim, de um jeito ou de outro, porque ele certamente não queria ter o desgosto de ver um filho entrando para o mundo do crime por falta de assistência mental. Mário Jorge ironizou a chantagem do rapaz, dizendo que não se preocupava com isso porque já tinha uma filha criminosa legítima com aquela outra mulher ali e já estava devidamente adaptada à realidade de ter herdeiros fora da lei. Ele finalmente assinou o documento e entregou o papel dizendo para tomar o cheque, garoto chato, mandando que ele levasse também o seu par de tênis e sumisse da sua frente. O jovem agradeceu o dinheiro de forma irónica, chamando de meu pai, e saiu correndo antes que o homem mudasse de ideia. Mário Jorge ficou parado no meio da sala olhando fixamente para Rita, que percebeu o olhar incômodo e perguntou com rispidez se ele por acaso estava olhando para a cara dela. Ele respondeu prontamente que não estava olhando para ela de jeito nenhum, mas sim para aquele anel brilhante que ela ostentava no dedo. Ele afirmou com todas as letras que aquela joia era a única coisa decente e de valor real que ele tinha dado para ela durante todo o tempo em que estiveram casados. Rita, na defensiva, perguntou o que ele queria com aquilo agora. Mário Jorge foi direto ao ponto e anunciou que queria o anel de volta imediatamente para resolver seus problemas atuais. Rita deu um grito de espanto, perguntando o que ele estava dizendo. O homem justificou sua exigência alegando que tinha dado aquele anel para ela em um momento de grande e profundo distúrbio emocional do passado. Ele argumentou que estava tão perturbado psicologicamente naquela época longínqua que acabou cometendo o erro de se casar com ela e que o resultado trágico desse erro eram os 2 filhos problemáticos que eles tiveram juntos. Mário Jorge afirmou com convicção jurídica que qualquer juiz de direito de família lhe daria ganho de causa para reaver o bem e esticou a mão ordenando que ela passasse o anel para cá sem mais delongo. Rita puxou a mão de volta com violência e mandou tirar a mão daí, gritando que ela tinha ganhado aquela joia por puro merecimento e após fazer muito jogo duro no início do relacionamento. Ela se virou para Arnaldo, buscando testemunho para a sua história, e contou que aquele homem, um Mário Jorge, a levava para o cinema nos tempos de namoro e a apalpava tanto nas escuras que ela mal conseguia se concentrar na história do filme que estava passando na tela. Ela descreveu de forma cômica que ele mexia nos seios dela com a mesma falta de delicadeza de quem mudava a estação de um aparelho de rádio antigo, tentando sintonizar a frequência na marra. Por causa de todo esse sofrimento e provação, ela considerava que tinha direito legítimo à joia por mérito pessoal e desafiou o ex-marido a tentar tirar o anel do dedo dela para ver o que acontecia. Mário Jorge perdeu a paciência e mandou que ela não o obrigasse a usar a força física para recuperar o que era seu. Ele explicou novamente sua situação desesperada, lembrando que Celinha queria um anel de aniversário de qualquer maneira e como ele estava completamente sem dinheiro por causa da taxa extra da síndica, ia pegar aquele mesmo da Rita para repassar para a atual esposa. Rita teve uma ideia maldosa para se livrar da cobrança e sugeriu que se ele queria tanto um anel para dar de presente,
que pedisse para a própria Celinha devolver o anel que ela, Rita, tinha dado para ela no passado e que Celinha nunca usava, mantendo a joia guardada no fundo de uma gaveta. Celinha, que acompanhava o barraco de camarote, interveio para garantir que seu patrimônio não seria tocado, dizendo que o anel que estava em sua posse era dela por direito e que estava guardando a joia para uma eventualidade futura ou uma emergência financeira. Mário Jorge tentou acalmar a atual esposa, dizendo para ela ficar tranquila, meu bem, porque o anel que estava no dedo da Rita era muito mais caro e ostentava um valor sentimental muito menor para ele no momento presente. Rita, indignada com a desvalorização de sua joia, gritou por Celinha, alertando-a de que o marido dela estava ali cometendo um assalto à mão armada em plena luz do dia dentro de casa. Ela denunciou que ele queria arrancar o anel do seu dedo à força para repassar para a outra como se fosse um presente novo e original. Rita argumentou que já que a situação tinha chegado àquele ponto de baixaria total, Celinha deveria devolver o outro anel porque aquele que ela tinha dado possuía muito mais quilates e valor de mercado do que a porcaria que Mário Jorge tentava reaver. O ambiente virou uma confusão generalizada de gritos e acusações de todos os lados, com Celinha repetindo que o que era dela não saía de suas mãos e Mário Jorge insistindo em reaver a joia da ex-mulher de qualquer maneira. De repente, a porta se abriu novamente e o filho mais velho do casal entrou no apartamento vestindo uma farda impecável e reluzente, exibindo uma postura rígida que contrastava com o caos do ambiente doméstico. O rapaz saudou os presentes com um aceno e foi recebido com espanto por Mário Jorge, que perguntou que palhaçada era aquela e que roupa esquisita era aquela que ele estava vestindo no meio do dia. O jovem estufou o peito com orgulho e anunciou que tinha acabado de ser nomeado oficialmente sargento da mídia, a nova força de milícia privada criada pela síndica Dona Álvara para patrulhar as dependências do condomínio Jambaleia. Mário Jorge colocou as mãos na cabeça, incrédulo, e perguntou como era possível que ele já tivesse entrado na corporação direto no posto de sargento sem passar pelas patentes inferiores. O rapaz explicou com total naturalidade que o plano original era ainda mais ambicioso e revelou que se ele tivesse cedido aos constantes assédios sexuais da síndica Dona Álvara durante o processo de seleção, ele já seria coronel da Força Armada a essa hora. Ele esclareceu que sua função principal no novo emprego era fiscalizar e saber se estava tudo em perfeita ordem e dentro das normas estipuladas nos apartamentos dos moradores. Mário Jorge desabafou com os botões, dizendo que, meu Deus do céu, era exatamente o que faltava para completar a desgraça da família, ter um filho ingressando nas fileiras daquela tirana que comandava o condomínio com punho de ferro. Ele apontou o dedo para o rapaz e avisou que não queria ver ninguém espionando a vida privada dele ali dentro daquela casa, perguntando se ele estava ouvindo bem as ordens do pai. O jovem deu de ombros e disse que não podia fazer nada para mudar a situação, alegando que o mercado de trabalho formal simplesmente não o absorvia devido à crise e que ele tinha 2 filhos pequenos para sustentar de qualquer maneira. Ao ouvir a menção aos netos, Rita amoleceu um pouco o coração e perguntou ao filho, carinhosamente chamado de Tatalo, como é que iam as crianças lá na casa deles.